Olá, estamos começando mais um Unicultura e voltamos ao Museu Casa de Brusque para apresentar a vocês as remodelações pelas quais o museu passou, que farão deste um dos museus mais modernos de Santa Catarina. Com a exposição de longa duração do Museu Casa de Brusque, que abriu agora no dia 4 de agosto, no aniversário de 165 anos da cidade, foi modernizado o espaço de exposição e trouxe como grande inovação a interatividade com o acervo. Vamos lá conhecer? E agora nós estamos aqui com a Luciana, que é a coordenadora aqui do Museu Casa de Brusque, que ela vai contar para a gente um pouco de como esse processo de modernização do museu ele vem acontecendo e falar um pouco também dessa nova exposição, né? Uma exposição de longa duração e que reapresenta as peças para a população de modo geral, porque acho que são peças que já eram do acervo, só que com essa modernização elas tomam uma nova abordagem, né? Obrigada, Luciana, por estar aqui com a gente. Obrigada, professora. É uma honra receber mais uma vez aqui o Unicultura para apresentar as atividades da nossa Casa de Brusque. Então, professora, a Casa de Brusque ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, né? A entidade mantenedora, a Sociedade Amigos de Brusque, foi criada em 1953. Então, completou também no dia 4 de agosto, que foi o dia da grande inauguração aqui do nosso espaço, 72 anos, né? Então, assim, foi um presente tanto para a cidade quanto para a própria entidade, né? Foi um momento, assim, muito importante. E a Casa de Brusque, o museu propriamente dito, ele surge um pouco depois, né? Lá para a década de 70. Todo o trabalho relacionado à inauguração dessa exposição, ele começou, propriamente dito, a partir de 2020, né, que foi quando a entidade ela aprovou o primeiro projeto no PRONAC, que foi a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? E foi a partir daí que a entidade ela teve recursos, né, para fazer todo um trabalho de reestruturação do espaço, que foi reformas no prédio, contratação de consultoria museológica especializada, contratação de mais colaboradores, né? Então, tudo foi um processo até chegar aqui, né? Então, nesse sentido, foram 4 projetos desenvolvidos e pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, foi mais de R$ 1.800.000 investidos aqui, né? E esse recurso, ele vem então através de incentivo fiscal das empresas, né? Então, empresas de lucro real da nossa cidade, da nossa região, destinaram parte do seu imposto de renda, né? E através disso desenvolvemos o trabalho aqui e no dia 4, último, entregamos então para a comunidade esse belo museu. Sim, a gente percebe que muitas peças elas são conhecidas já, né, do público em geral que costuma frequentar o museu. No entanto, como eu falei anteriormente, é uma reconfiguração, né? Uma remodelação. Anteriormente, a gente tinha elas talvez distribuídas de uma forma um pouco mais generalizada e agora a gente tem alguns setores, né? Religioso, de biografias. Isso. Grande parte das peças que podem ser visitadas nessa exposição, elas já fazem parte do acervo da Casa de Brusque há muitos anos, né? E realmente elas estavam de uma forma, de uma outra exposição, né? Então essa nova exposição, ela procurou trazer os detalhes das peças, né? Uma nova expografia com móveis fabricados sob medida, justamente para organizar melhor, né? Então, a Casa de Brusque tem um acervo de mais de 2.000 peças e dessas 2.000, em torno de umas 150 foram selecionadas, né, para estar então nessa exposição. Ótimo. E vale a pena também explicar o que é uma exposição de longa duração, né? É uma exposição que ela fica em torno de mais ou menos uns 10 anos, né? Da mesma forma, para depois ser remodelada, né? Então, a Casa de Brusque hoje conta com uma exposição de longa duração, que é essa que foi inaugurada no dia
4, e também exposições temporárias que acontecem na casa em Chaimel. Né? Então lá são temporárias, então a cada 6 meses, 1 ano, muda a temática da exposição. Então sempre que o visitante vier aqui, né, ele vai ter coisas novas para poder observar e para poder aprender também sobre a história de Brusque e de todo o Vale do Itajaí. E tem um processo também que a gente vai apresentar daqui a pouco que está relacionado à digitalização, né? Então, o visitante ele tem acesso a documentos que estão digitalizados, que estão organizados. E o site ele já tem algum desse material disponível também? Sim, nós procuramos digitalizar, né, o máximo possível de documentos, principalmente, né, mas as peças também. Foi feito todo um trabalho de catalogação, e dessa catalogação também as peças elas são fotografadas. Então temos um banco de dados, né, disponível para a comunidade das peças. E de documentos, enfim, nós também sempre procuramos disponibilizar da melhor forma possível, né? Então temos alguma coisa no site da Casa de Brusque, que é www.casadebrusque.org.br, que as pessoas podem estar lá acessando fotos, documentos, né? E outros assuntos também relacionados a museus. E também a pesquisa aqui no espaço também, né? Apesar de não estar tudo digitalizado, mas todo o acervo ele é disponível para consulta. Ótimo. Ótimas informações. A gente vai conhecer então um pouquinho agora a exposição, né, de longa duração. Dentre as várias novidades que traz aqui a exposição de longa duração do Museu Casa de Brusque, está os painéis de interatividade. A Julie está aqui com a gente, ela é pesquisadora, historiadora do Museu Casa de Brusque, e vai dar uma explanada aqui para nós, como é que funciona essa questão dos painéis interativos. Então, aqui nós temos disponíveis em 3 telas touch uma linha do tempo da história de Brusque, que vai desde o 4 de agosto de 1860 até o 4 de agosto de 2025. São ali mais de 300 eventos históricos de várias áreas. A gente tem coisa da educação, tem coisa da economia, política, falamos sobre enchentes, enfim, várias coisas que contam a história de Brusque, né? Foi um trabalho de pesquisa bem intenso, foram cerca de 6 meses de pesquisa, a leitura de muitos textos, muitos livros, pesquisa na internet, enfim, para compilar toda essa história de Brusque aqui. Como é que funciona, então? Vamos ver. Então, nós temos essa tela inicial. Quando nós clicamos, a gente já é jogado aqui para as décadas, né? Mas a gente tem uma divisão tanto por décadas, que você consegue navegar, né? Do 1860 até o próprio 2020. E depois nós temos também os períodos, né? Que esses períodos foram formulados por nós no museu. Então a gente tem o período Colônia Itajaí Brusque, que é de 1860 até 1880, que falam ali dos primeiros tempos de Brusque, a chegada de imigrantes, etc. Depois a gente tem o Brusque após a emancipação político-administrativa, que é 1881 até 1913, que a gente fala sobre o crescimento de Brusque, também é um período bem interessante. Depois temos Brusque e as Grandes Guerras, que é aquele período das 2 guerras mundiais, né? E também como elas afetaram Brusque. Depois temos Brusque Centenária e a modernização, o crescimento da cidade, o surgimento de novas coisas, novas instituições. E por último, História Contemporânea, que aqui ela foi pensada a partir de 1985, por quê? Porque em 1984 a gente teve a grande enchente, que a cidade mudou muito depois dela.
Então, aqui nós temos disponíveis, né, como já foi falado. Ou, por exemplo, em 1860, nessa década, a gente tem 32 eventos. Então, você consegue clicar. E o primeiro evento é a fundação da colônia Itajaí Brusque, que é no 4 de agosto. Geralmente acompanha uma foto, uma imagem e também um pequeno textinho, né, explicando o que tem ali. Né? Aqui a gente tem, então, um documento que é a relação das primeiras famílias que chegaram na colônia, que hoje é Brusque. Então, Luciana, o museu ele também está equipado, né, foi organizado para ser uma área acessível e também tem uma inovação com relação à iluminação, que me parece que deixa as peças em maior destaque, destaca inclusive alguns elementos das peças maiores, né? Isso. Então, a Casa de Brusque hoje ela está com vários aspectos acessíveis, né? Então, para o acesso aos espaços, nós temos rampas, né? Também dispomos de cadeiras de rodas, temos acessibilidade para outros idiomas, como vimos nas telas, né? O alemão e o italiano, além da língua portuguesa, né? E também esses painéis, eles estão também traduzidos em libras, né? E também a audiodescrição de todo o espaço, tanto dos painéis quanto também das peças que estão aqui apresentadas. Que ótima, essencial, né, para a visitação do público hoje em dia é essa questão da acessibilidade, né? De deixar essa informação acessível. Parabéns para o museu. E também, como a gente falou, um destaque para algumas peças, né? Por conta do tipo de iluminação, uma iluminação especial. Isso. Uma das grandes novidades dessa exposição também é a tecnologia que estamos utilizando na iluminação das peças, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o tear Jacquard, que é de 1906, que pertenceu à Companhia Industrial Schlesser. Então, este tear é uma das peças mais icônicas do nosso espaço, então recebe uma iluminação por fibra ótica, né? A fibra ótica é considerada uma energia limpa, porque ela não emite raios que são prejudiciais à conservação do acervo, né? Então, as outras peças também, né, estão iluminadas com spots, mas aqui o tear e também a carroça funerária são duas peças assim muito importantes, então por isso que elas receberam esta iluminação diferenciada. A gente percebe que detalhes, né, como essa trama, os próprios elementos do tear, eles acabam se destacando e é direcionado o nosso olhar para ele por conta dessa iluminação especial, né? Exatamente, né? Então ressalta essas particularidades, né, de cada peça. E é importante também para a própria preservação da peça, Isso, né? também para a preservação, né? Porque ela não emite raios prejudiciais. Te agradeço, Luciana, mais uma vez por ter recebido a equipe do Unicultura aqui no Museu Casa de Brusque e que seja um evento próspero, né, de muita visitação. Muito obrigada a vocês, né, por estarmos hoje apresentando aqui para toda a comunidade. Gostaria de aproveitar e fazer o convite, né, para toda a comunidade vir visitar esse novo espaço do museu. O nosso horário de atendimento é das 9 às 12 e das 13 às 16, de segunda a sexta, e também no sábado fácil, no período matutino, das 9 às 12 horas. E o acesso é totalmente gratuito, né? Então a pessoa pode visitar a casa em Chaimel, com a exposição temporária, e também aqui o Espaço dos Fundos, que é a exposição de longa duração. Então, agradecemos mais uma vez e todos estão convidados a virem prestigiar. Outra inovação instalada aqui no Museu Casa de Brusque, na exposição de longa permanência, são os painéis temáticos contando a história da cidade. A Júlia vai explicar aqui para nós como é que foi organizado esse sistema dos painéis. Então, essa exposição de longa duração do Museu Casa de Brusque, ela já vem sendo pensada, planejada há muitos anos. Ela envolveu diversos profissionais, desde historiadores, museólogos, arquitetos, enfim, muita gente esteve envolvida aqui. E um dos grandes desafios, definitivamente, foi como que a gente contaria a história de Brusque.
Porque hoje Brusque tem 165 anos, então são muitas histórias para se contar. E para isso nós precisamos fazer algumas escolhas. Essas escolhas elas foram orientadas pela importância e também pelo acervo que a gente tem presente aqui no museu, o que a gente queria mostrar. Então, para começar, nós temos o primeiro núcleo, que ele se chama Os que aqui viviam e os que aqui chegaram, que fala sobre a pré-história, sobre a questão dos povos indígenas, a presença desses povos aqui em Brusque e na região. Depois, nós temos o segundo núcleo, que ele se chama Da Stadtplatz a Brusque, que é onde a gente entra na parte sobre a fundação da colônia Itajaí-Brusque, no 4 de agosto. Falamos sobre a chegada de imigrantes, todo o crescimento da cidade, as cidades que se desmembraram de Brusque também, porque Brusque era muito maior, né? Damos essa perspectiva geral. Depois a gente segue para o cotidiano social, então nós falamos sobre as festas, os costumes, né? Tudo que fez Brusque ser o que ela é hoje. Depois falamos sobre esporte, que é uma coisa muito importante na nossa cidade, muito forte, né? Falamos sobre as sociedades de tiro, sociedade de ginástica, os times de futebol e várias outras modalidades também. Depois falamos sobre religiosidade, né? A importância da religião em Brusque, sobre as fés, enfim. E a gente finaliza com o núcleo sistemas econômicos, que é onde a gente fala toda a trajetória de Brusque nesse aspecto, desde a parte da agricultura, da subsistência, as vendas, né, as casas de comércio, chegando na indústria têxtil, a indústria metal-mecânica, enfim. Assim vamos contando a história de Brusque a partir desses painéis, né, desses temas. E ficou bem interessante porque existe um ícone para cada um dos temas, né? Os painéis estão com cores também relacionadas a esses temas. Então está muito bem organizado a informação, esses núcleos temáticos. E para finalizar aqui o nosso passeio, temos também no acervo das peças, né? Um dos objetos mais, vamos dizer assim, admirados da cidade, né? Num evento que nós retratamos, nós falamos num dos episódios do Unicultura, que era sobre o vovô do futebol catarinense, o Clube Atlético Carlos Renault, a bola, em que o time conseguiu um glorioso empate, né, de 5-5 com o Botafogo do Rio de Janeiro, do Garrincha, né? Sim. Esse jogo, né, que ele foi a gente chama um amistoso histórico, né, o jogo do século. Ele aconteceu em 30 de março de 1958. Foi disputado, então, pelo Clube Atlético Carlos Renault, que naquele ano ele tinha sido campeão do Campeonato Catarinense, e o Botafogo do Rio de Janeiro, que tinha sido campeão, né, do Campeonato Carioca. Então, esses dois times, eles se juntaram aqui em Brusque, no estádio Augusto Bauer, e disputaram um jogo. Né? E esse jogo ele contou com muitas estrelas, então tinha o Garrincha, tinha o Nilton Santos, o Didi, enfim, que depois, né, aqui em Brusque, eles seriam convocados para a seleção brasileira, disputariam a Copa do Mundo, né, daquele ano e ganhariam o título. O primeiro título da seleção brasileira. Sim, e essa bola está toda autografada, tem os autógrafos tanto dos jogadores do Carlos Renault quanto do Botafogo. Então ela tem uma importância histórica muito interessante, né? Sim, não só regional, mas no nível nacional. Ela é uma das peças assim mais interessantes que a gente tem no acervo e que o público, né, o visitante mais se interessa também. Então venha lá, pessoal, venha aproveitar e conhecer essa e outras peças aqui do museu. A modernização do Museu Casa de Brusque também aconteceu aqui na parte exterior. Hoje o museu conta com um painel super colorido, feito em grafite, que faz parte do projeto Sem Muros e conta a história da cidade, conectando o passado e o futuro. Então, olha, veja como essa modernização aqui do espaço da exposição de longa duração tornou o ambiente aqui no Museu Casa de Brusque mais profissional, não é verdade? Verdade, Francisco. A setorização proposta criou áreas de interesse para o visitante, né? Verdade. Além da própria interação que ele pode ter pelos meios digitais, pelas telas, escolher os assuntos que ele quer investigar um pouco mais. Acho que trouxe uma dinâmica que se tornou realmente mais atrativa para quem vem visitar o museu. É verdade, é uma grande experiência de conhecimento. E esse foi mais um Unicultura. Curta o nosso programa e a TV Uni nas redes sociais. Estamos no Instagram e no YouTube. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.